Boa tarde, pessoal. Salve Maria Santíssima. Eu fico muito satisfeito, porque por mais que o Gerson diga que não é a minha primeira formação, de fato aqui é a minha primeira formação do MB. Desde há 6 anos que eu conheço o grupo, então eu fico muito satisfeito do convite. Desde que o grupo começou no início do ano, o Gerson me deu a ideia de falar sobre algum tema do meu interesse e ficou definido falar sobre as ideologias políticas, né? E a resposta católica, né? Qual abordagem nós católicos devemos ter perante as ideologias políticas, né? E de fato eu começo esse tema de uma forma, de um convite, porque qualquer tema que nós possamos estudar, podemos tratar da bondade desse tema. Então, há um tema tal, qual é a bondade desse tema? Qual é a utilidade que ele tem para nós, né? Qualquer tema, qualquer disciplina filosófica, ela tem uma bondade. Isso desde a lógica, por exemplo, quando estudamos filosofia, aprendemos que ela é a primeira disciplina de todo o degrau que devemos percorrer, rumo à sabedoria. Mesmo assim, na primeira disciplina, ela tem uma bondade, uma utilidade, que ela é propedêutica, ela é iniciática a todas as demais. Então, um exemplo. Da mesma forma, um tema desse como ideologias políticas, né? E o tema, a utilidade desse tema é um tanto óbvio, né? Porque principalmente no mundo de hoje, qualquer meio que... Basta sair de casa, digamos assim. Qualquer meio que nós entramos, vamos escutar esse termo, ideologia, né? As ideologias estão presentes de uma forma assim que virou praticamente, se misturou com o ar que a gente respira, né? Mas é justo, como bons católicos, e eu sei que a maioria aqui tem uma vida de leitura, de estudo, é justo que a gente tenha uma noção inicial. Rapaz, obrigado. É justo que tenhamos algumas noções mais exatas do que seja ideologia. Por mais que, conforme vamos ver, ela em si mesma ela é confusa, né? A tentativa de defini-la é altamente complexa, muito difícil. É justo que tenhamos, né, uma abordagem realista, né, e católica dos fatos, da realidade, tentarmos conceituar ao máximo uma realidade, né? Mas então eu começo vamos dizer primeiro que ela não é uma ideologia, né? Então é coerente que uma primeira abordagem sobre esse tema seja dizendo que ela não é, de fato. Então, mais que de um ponto de vista mais analítico não fosse a melhor forma, né? Devemos dizer o que algo é, a priori, mas até de uma forma pedagógica, né? É justo dizermos primeiro que ela não é. Vamos enxugar, né, possíveis maus entendimentos que ela pode ter. Vamos lá. Então, tá. A ideologia, primeiramente, a gente não pode dizer que ela seja como uma doutrina, por exemplo. Ela não é um conjunto de sistemas bem definidos, como seria a doutrina católica, por exemplo, alguma doutrina filosófica. Ela não poderia ser enquadrada como um sistema de ideias, né? Então não se trata de um sistema de pensamento sobre a realidade ou uma especulação sobre algum objeto. Então ela não é meramente uma filosofia, né? A filosofia parte de algum ponto de partida, de algum objeto, e ao longo dessa mesma disciplina, dessa mesma filosofia, vai adentrando, aprofundando esse mesmo objeto, né? Então, a finalidade da ideologia, né, o que está presente na mente do ideólogo, não é um sistema definido, não são ideias específicas sobre algo. Mas há uma finalidade própria da ideologia, que é uma finalidade criativa e produtora. Então, ou seja, já começa querendo alterar algo, a ideologia. Não começa abordando e perguntando o que é. É um deve. Desde os seus primeiros movimentos, na verdade já começa como movimento, um deve, né? Não define nada, não pergunta o que algo é. É simplesmente um deve. Algo deve ser feito na ideologia. Então, primeiro ponto, uma característica produtora, né, criativa. E quem falando logo a bibliografia, estou citando um autor chamado Juan Antônio Widow, que foi um católico tradicionalista político, né, defendia uma política católica do século passado. Então,
E o próprio Van Weidel, no seu livro O Homem Animal Político, que é um livro simplesmente sensacional, ele explica exatamente essa perspectiva da ideologia, né? Então, a ideologia assume a teoria e prática. Então, ou seja, ao mesmo certo, de fato ela começa simplesmente com o deve, mas faz parte da própria natureza humana e não tem escapatória, é uma criação de alguma teoria, ou seja, algum sistema, mesmo que seja um sistema sem finalidade. Então, a ideologia assume a teoria e prática a fim de orientá-los a uma ação criadora que se realiza no homem e na sociedade. Então, veja, na ideologia, teoria e prática meio que se misturam. A gente não pode dizer simplesmente que ela é pura teoria nem pura prática. É uma mistura dos dois. Mas essa mistura se orienta para a ação, para um deve, né? Então não há a tentativa de definir alguma coisa, né? Mas tá certo, a gente vê inúmeros livros de inúmeros ideólogos, né? Vamos citar um exemplo. A Judith Butler, né, que é aquela ideóloga do gênero, é um exemplo, né? Ela tem livros, porcarias, né, mas sendo mais preciso, né? Explicitando a teoria dela. Mas no fundo, para ela, não importa aquilo dali. Não importa que seja até compreensível o livro dela. Pode ser ruim mesmo, uma porcaria, que realmente é. Mas o que importa no fim é o que aquilo vai decorrer nas ideias, o modo de penetrar no homem e na sociedade, né? Porque exatamente a ideologia, o importante não é a sistematização, né? É a prática, né? É o deve, é o movimento de alteração de alguma coisa, da realidade. Então, ou seja, a ideologia começa por não conhecendo a ordem das coisas, já começa querendo alterá-la, né? Eis aí o ponto de partida, é o pior possível. Então... Marx tem um trecho que vai dizer que o conhecimento do homem, olha aí, vai dizer que o conhecimento do homem deve se dar na ação que ele já é efetiva na realidade. Então, para ele, você não precisa primeiro conhecer para depois conhecer as causas e os princípios para depois agir. Você vai agindo e vai conhecendo o processo, entendeu? Daí você tira muito da praxis do marxismo. Sim, com certeza. Eu vou até falar desse ponto do marxismo, mas tá até, eu fiz questão de colocar até no texto do post dessa formação, que é impossível ter uma ação, uma preocupação legitimamente social sem um respeito a priori da constituição natural do homem, daquilo que o homem é. Porque, veja, qualquer coisa que seja, esse sistema, essa coisa chamada ideologia, começando por não querer conhecer alguma coisa, sem definir, já é uma própria negação da realidade do homem. Que é próprio do homem querer conhecer primeiramente as coisas. Porque, veja, antes de qualquer alteração de algo, é necessário conhecer, né? A arte imita a natureza, conforme vai dizer Aristóteles. Então, como é que pode haver qualquer processo criativo, artístico, sem um anterior conhecimento das formas naturais presentes nas coisas? Para que a arte imite o mais perfeitamente possível a natureza, e não só imite, mas também a aprimore, né? Porque isso é a finalidade para a qual Deus nos criou. Mas então, essa produção requer um conhecimento das coisas. O que é ideologia é impensável isso, né? Então, a ideologia não é um sistema de doutrina, não é um sistema assim, fixo de ideias. Mas a ideologia também não deve ser enquadrada como uma ação política ou social, que acho que é o mais próximo do que alguma pessoa pode pensar, né? A gente vê, sei lá, um grupo de jovens militantes comunistas, né, aqui bem perto na avenida da universidade, por exemplo. Alguma movimentação, não, aquilo ali são defendendo uma ideologia, né? São ideólogos e tal. Mas não. Porque essas iniciativas políticas, sociais, se forem realmente justas, elas se exercem na realidade dada. Então, ou seja, um legítimo movimento social, político, reconhece certa realidade das coisas, tal como são, e esta realidade é tomada como princípio e norma. Obrigado. Pelo qual deve se basear essa ação política, né? Tomemos, na formação anterior, né, o Iago falou sobre os princípios da doutrina social. Então, você vê a ordem, né? Porque se eu estou falando agora das ideologias
da praxis, né? A prática que a gente deve evitar, os pensamentos que devemos evitar e uma mentalidade correta das coisas, o que deve ser anterior a isso? Conhecer os princípios, conhecer o que seja bem comum, os princípios da doutrina social da igreja, que mês passado o Iago expôs, né? Então, duas coisas, reiterando, a ideologia não é meramente um sistema de doutrina, mas também não é uma ação política ou social, nem teoria e nem pura prática, né? Aquela mistura das duas coisas conforme o jeito, né? Então, até porque, por fim, a ideologia não reconhece a própria realidade, não se baseia no real, naquilo que se apresenta a todo e qualquer homem. Então, não é aquela abordagem, algo fora de mim, as coisas no exterior. E a minha primeira abordagem é conhecê-las, né? Meus sentidos as captam e é todo um processo de conhecimento. Mas o que se impõe, então, não é a realidade, as coisas que se impõem ao homem, que é a partir das quais eu devo agir. Não. É a ideologia, vejam só, é a ideologia que se impõe a elas. Então, eu não quero, o ideólogo, eu não quero saber da realidade, mas eu já com alguma coisa, esse pensamento, eu quero exercer uma ação, um movimento sobre elas. Não? É ela que se impõe, a ideologia. Então, o Juan Widel, novamente falando, se a ação se inspira na ideologia, é impossível que erre, vejam só. Até porque a única verdade, no fim das contas, é a própria ideologia, pois emana da única verdade e não requer nem outro ponto de partida para ser justo. Porque se não há nenhum ponto de partida inicial, real das coisas, o que sobra é a própria ideologia, né? É o próprio pensamento que o ideólogo concebe. Ora, se eu em nenhum momento eu abordei a realidade, por que eu vou me basear nela para qualquer afirmação, né? Então vocês vejam aí a dificuldade de qualquer julgamento e juízo das coisas, né? E você vê a contradição, porque se o ideólogo ele apresenta uma série de justificações sobre as coisas, dos problemas, ele começa num ponto de partida que não é real. Então ele quer se ele quer toda a realidade, que é o poder, né? Porque ele quer que a ideologia aplique-se na realidade, mas sem antes entendê-la de forma alguma, né? E por aí vemos, a partir dessas noções, a figura do ideólogo como tal, né? Porque se esse sistema, a ideologia, ela é confusa, se a ideologia ela como tal é confusa, contraditória, como é a figura do ideólogo? Mesmamente, a figura é uma figura complexa e contraditória. Isso desde o início que a pessoa, o indivíduo, adota a ideologia como sistema, até as últimas consequências. Infelizmente, algo que vemos é bem comum, né? Que atinge principalmente a juventude. Então, não se deve pensar como alguém que adequa a sua conduta a certos princípios julgados como verdadeiros. Porque, claro, uma vez que a ideologia, ela como tal, não tem um princípio assim, princípio realístico, não tem como julgar tal realidade, né? A sua concepção de verdade é outra, isso é do ideólogo. A verdade é a própria ideologia. Isso se manifesta na medida que a realidade é por ela iluminada, desaparecendo o imprevisto, a miséria e o mal. Então veja, a ideologia ela já se expõe como uma fonte de iluminação que irá resolver todos os problemas. Que o jovem que adota a postura ideológica é a seguinte: eu vejo as misérias, então isso é um ponto, já antecipando um ponto da ideologia, eles estendem demais as misérias que existem no mundo. No sentido de que a miséria, ninguém nega que há problemas reais no mundo, há problemas sociais, políticos, mas para o ideólogo, esse problema é tal que ele está como que na base, uma base existencial, um plano existencial das coisas. Pois a realidade é tal que não é possível que não tenha esse problema. Mas a ideologia adentra exatamente com essa finalidade de mudança, né? Então, em uma concepção mais subjetiva, então, ademais, o ideólogo ele vê essas misérias e ele quer iluminar com a ideologia. Mas teve um passo antes, teve um passo anterior da pessoa que aderiu à ideologia. Em uma concepção mais subjetiva, e tudo isso é o Juan Widel expondo. Em uma concepção mais subjetiva, o ideólogo é aquele que triunfou sobre todas as categorias, que inclui regras,
leis e conceitos que antes o influenciavam. Então, ou seja, antes de eu assumir para mim esse protagonismo de mudança, então eu assumo um protagonismo a partir do momento que eu adoto a ideologia, eu tenho que passar pelo processo de purificação, né? Eu tenho que me livrar de todas aquelas regras, condutas que eu adquiri quando eu era mais novo, que eu adquiri de tradição da família, entende? Que o meio social me legou. Então, ou seja, eu tenho que, isso vemos, né? Na prática, quando um jovem adota ideologia, a revolta que ele tem para com tudo, né? Sua família, as tradições dessa família, e eu não digo nem tanto tradições católicas, por exemplo, mas se for católica será mais grave ainda, né? Uma pequena apostasia desse jovem. Mas a tradição como tal, a educação que ele recebeu, os costumes que ele adquiriu, até certa parte da vida dele, ele renuncia a tudo isso. E claro, como é que eu vou assumir a ideologia com esses princípios ainda incrustados em mim? Então eu tenho que me livrar deles. Então, regras, leis, condutas que antes o influenciavam. E uma vez livre, ele poderá ser livre para espalhar a boa nova a todos os demais. Então, ou seja, eu conheci a ideologia, mas eu tenho obstáculos psicológicos que me impedem de tomá-la plenamente. Então, eu tenho que me livrar deles, né? Então, eu me afasto da família, começo a ir para certos grupos, entende? Certas novas amizades, nova exposição a ambientes que são contra tudo aquilo que ao longo da minha vida meus pais quiseram de mim, por exemplo. Universidade, né? E você vê que aí, isso é um ponto que o Idol coloca muito interessante, que a ideologia, de certa forma, ela assume um lugar, as antigas virtudes, né? Virtude da prudência, por exemplo, virtude da ciência, da inteligência. Que a virtude da inteligência é chamada virtude dos primeiros princípios, né? Aquilo que logo após uma tenridade já começa a ter implicitamente alguns princípios em mim, o princípio da não contradição, por exemplo. Eu sei que uma criança pequena, ainda que não saiba explicar bem, ela sabe que esse livro está aqui, por exemplo, ela vai pegar, ela não vai negar isso. Mas a pessoa que adota ideologia, implicitamente até, porque ela se joga, né, apenas, ela vai negando esses princípios. Então, ela vai se desvirtuando de virtudes básicas, não virtudes no sentido de graça, né, que Deus nos dá a graça para exercê-las, mas de virtudes realmente comuns mesmo, de prudência que devemos ter para conosco, né? Mas, ademais, a ideologia, ela toma o lugar de uma virtude. É uma virtude, e daí você vê a tristeza, que é uma virtude que é necessário exercermos hoje em dia, a esperança. A ideologia, conforme diz o Idol, ela é a secularização da esperança. Ela é o contrário da esperança, né? Isso vemos o caráter até utópico da ideologia, né? Então, porque há duas coisas, há dois polos, né? Há as misérias presentes no mundo e há este futuro que a ideologia quer, né? Essa sociedade livre, altamente igualitária, né? Sem Estado, sem classes sociais, né? Então, há dois polos, os problemas, né? O mal e aquela sociedade perfeita que haverá, né? E daí vemos, né, um ponto curioso, até um fundo maniqueísta, né, que presente qualquer ideologia. Esse conflito de bem e de mal, né, a realidade em si é má, mas há um conjunto, um grupo iluminado que tem um sistema que fará com que essa miséria existencial, que os problemas não são temporários, né, que são presentes em toda a história da sociedade. A gnose, né? Você reconhece a natureza como não conveniente ou não plena, ou, em outras palavras, não boa, má, e aí através da ação, que essa esperança, né, através da ação hoje, você vai criar esse novo real. Mas é o sal, mas... Sim. Isso é presente em toda a ideologia. Com esse ponto, até esse minuto de formação, já é um ponto. Que você pega qualquer ideologia presente atualmente e você aplica só isso que foi dito. Você vai ver que de alguma forma, obviamente cada ideologia vai assumir certos matizes, né? É uma árvore que tem vários galhos, mas o tronco é comum. Você vai encontrar de alguma forma algumas questões. Eu vou até elencar, porque assim, eu vou citar brevemente, falar de liberalismo e marxismo, e esses duas ideologias têm pontos
Você pode, beleza, a gente está tratando do tronco, né, do sistema, mas os galhos, vamos ver por que essa ligação. Porque é justo e conveniente ligar, né, os galhos ao tronco. Então, a ideologia é uma secularização da esperança. É uma promessa de vida futura cujo conteúdo se define em contraste com as misérias reais. Então, as misérias reais, conforme o dito, e essa vida futura bela, perfeita e plena, né? Então, daí já vemos uma acentuação obsessiva nos defeitos atuais, né? Essa obsessão compulsória pelas misérias, né? E isso vemos lá no ambiente... Né? Eu me lembrei muito lendo isso no ensino médio. Terminei o ensino médio em colégio público, né? Então tinha muitas palestras de movimentos sociais, daí você vê o nível, né? E eles sempre falavam de um ponto que, meu Deus, é isto aqui que estamos falando. Devemos, a partir dessas, tipo, a pessoa palestrou, falou, devemos influenciar a sociedade a partir das nossas ideias. Devemos exercer sobre a sociedade, devemos lutar, devemos militar em prol disso. Então, ou seja, toda essa sistematização entra até naquilo que eu falei, que um livro de ideologia, pode ser um livro enorme, mas ele não é importante. O que importa é a ação que ele vai exercer. Não é uma palestra, uma formação como essa. Por exemplo, o que importa é o efeito que vai surgir a partir daqui. A revolta, porque o ideólogo é um revoltado, né? Ele se revolta contra a ordem natural das coisas e quer violentamente mudar, alterar a realidade. Então, o que importa é isso. O que importa a qualquer sistematização que o ideólogo faça é a revolta, né? O despertar de um sentimento de revolta no indivíduo. E isso é bem claro. Então, a ideologia é o contraste da esperança. A gente vê até... Então, o ideólogo tem esse duplo ângulo, né? Essa revolta, mas ao mesmo tempo, essa esperança por uma vida futura. A verdadeira esperança, ela possui dois aspectos em relação aos problemas sociais, que já tento colocar alguma luz diante da dificuldade. A virtude da esperança, ela, de certa forma, ela nos requer, e isso falando como católico já, nos requer paciência, mas não somente uma paciência, mas uma paciência diante da obscuridade. Por quê? Porque o ideólogo ele quer abarcar toda a realidade, mas ao mesmo tempo não quer conhecê-la. Nós, porém, no sistema realmente filosófico realista, a gente começa conhecendo as coisas, nós nos deparamos com os problemas, mas vemos que a solução não é tão fácil. Não é simplesmente uma revolução, uma revolta e uma alteração das coisas. Porque eles não querem saber de mudar apenas esse problema. Porque uma vez que esse problema é existencial, social, vamos mudar toda a sociedade. Tudo, a estrutura social. E, consequentemente, o problema será resolvido, né? Mas por mais que a gente estude, aprofunde as coisas, sempre haverá esse senso de obscuridade. Faz parte até da nossa vida de católicos, nós não sabemos de todas as coisas, né? A vida continuará sendo aquele mistério, e isso no sentido realmente cristão das coisas. Então, duas figuras se distinguem, né? A figura do ideólogo e a figura do católico. Que o ideólogo ele tem essa utopia mental dele, de revolta, mas ele quer um futuro que ele não consegue definir qual, ele não sabe definir quais são os processos que se chegará a esse futuro. Mas os católicos têm essa paciência que deve se derivar da esperança, mas ao mesmo tempo saber que nós não dominamos todas as coisas e que a providência... O ideólogo é sempre materialista, no sentido em que a utopia dele é sempre nada supernatural, é sempre alcançável e na realidade. Sim, porque a única realidade, o único problema a ser resolvido é o problema social, é o problema da realidade, são as misérias, não é o pecado, não é o destino da alma aí, né? O que é uma tristeza, porque me lembrei aquela frase do Churchill, né? Nenhum problema é importante a não ser o destino da alma. Então, o problema principal eles renegam, né? Que é uma miséria. Alguém? Fala? Não. Então, ok. Então, o ideólogo ele tem essa missão, esse protagonismo que ele quer exercer. Como se dará esse protagonismo? Então, eu assumi para mim, eu como ideólogo, onde eu quero chegar, o que é preciso para alcançar. Uma coisa,
Poder. Influência social. Porque eu sei que o homem ele tem esses problemas sociais que o impedem de alcançar sua plenitude, e não é o sentido de plenitude como a felicidade, tal como nós a entendemos, mas dele se libertar desses grilhões, né, econômicos, né, materiais, sociais, tradicionais, né, família, propriedade. Ele tem que se livrar disso tudo. Como é que, e até de certa forma é lógico, né, que é necessário poder para isso. Poder político, poder econômico. Mas na medida que no poder político, né, na medida que na esfera política, que o andamento da comunidade é discutida, a conquista do poder político é dispensável. Então, é um ponto aí que todo ideólogo busca, é o poder político, né? Mas esse poder político não é o poder por si, não é porque ele é importante, né? Ele é um mero meio, né? E este caráter de busca de poder na ideologia, são tão relacionadas poder e ideologia que o próprio Weedle ele coloca esse poder como uma diferença na definição da ideologia. Ideologia é a concepção, isso é o Weedle tentando definir ideologia. Ideologia é a concepção teórica e prática de um poder totalitário, ou seja, a concepção teórica e prática, essa mistura que eu falei, um pouco de teoria, mas principalmente um pouco de prática também, né, buscando esse poder totalitário, porque se eu tenho um poder tal que eu consigo influenciar a sociedade, eu conseguirei meu objetivo, né? Eu poderei destruir as alienações, né, usando a linguagem marxista, as alienações que impedem o homem de buscar a sua plenitude, a sua perfeição, né? Então, desta análise, vemos o caráter propriamente político das ideologias, né? Então, temos as ideologias políticas, porque realmente toda ideologia tem esse lado político. Não que esse lado seja essencial na medida que é necessário que a ideologia assuma o poder e desse poder influencie a sociedade, né? Então, o desejo do alcance político delas não encontra o fim na própria esfera política. Não é que essa estrutura política seja a finalidade, mas sim o poder, que é alcançar por meio dela. Então, eu alcanço uma influência política, de alguma forma, eu alcanço um escalão que eu possa fazer mudanças, mas isso, de certa forma, me dá poder. É a partir desse poder que eu ponho em prática a ideologia, né? Então, em linhas gerais, essas são noções básicas da ideologia, né? Mas agora vamos tratar de as ideologias em particulares. E vamos tentar, né, uma tentativa particular de linká-las, o liberalismo e o marxismo, nisso que eu acabei de falar. São realmente ideologias, porque, uma vez provado isso, fica muita coisa em questão, né? Então, a priori, vamos definir o liberalismo, né? De tudo que poderia ser dito, porque, veja, eu iria falar de liberalismo como ideologia, né? Então, abstraio a parte econômica, algumas outras questões de outras índoles, né? Que valeria outras formações, mas tratarei propriamente do caráter ideológico, né? E veja, engraçado que o Weedle, ele, antes de falar do liberalismo em si, ele fala no sentido que o termo liberal já significou, né? Que é a virtude da liberalidade. E o que é a virtude? O que é a virtude liberal? Seria como algo atualmente, como que generosidade, né? Aquele eu tenho algo e da outra pessoa, a virtude da liberalidade, né? Que é exatamente o oposto da norma, né? Do sentido liberal atualmente. Então, vejamos, eu defini a ideologia como antes de uma atitude, né? Atitude de um indivíduo que vê um problema e quer uma solução radical dele, né? E é engraçado que o liberalismo, o próprio nascimento dele, ele se dá numa atitude ideológica. Porque antes dele assumir o corpo doutrinário, porque há vários liberalismos ao longo da história, mas a primeira expressão dele foi prática, foi uma atitude que ele se revelou como tal, né? E é a partir de uma atitude que o liberalismo deve ser definido, porque foi de uma atitude prática que ele se originou. Então, pode ser definido como uma atitude que, fincando a sua afirmação de uma autonomia do homem, reivindica esta autonomia contra todo tipo de obediência ou sujeição a uma autoridade que não emane do próprio indivíduo.
Então, pontos característicos, é uma emancipação do indivíduo. Né? O homem, ele tem uma realidade nele, propriamente humana, que o permite agir diferente de outras as coisas. Né? O homem é um animal livre, isso nós não negamos. Só que, para o liberal, há também obstáculos, né? A questão dos obstáculos que impedem essa emancipação. Então, é um ponto já ideológico, né? Que é a obediência, como tal, a qualquer autoridade. Quais autoridades essas? Continua, a autoridade. E não necessariamente uma autoridade assim, impulsiva, né? Uma autoridade social, familiar, né? Então, trata-se de um impulso emancipador do indivíduo, né? Seria também a absolutização da liberdade. A absolutização da liberdade. E por que aquela questão? Eu coloco aqui, elencando virtudes, e como a ideologia ela é o contraste disso, né? Mais uma vez aqui sendo um pouco chestoniano, Cheston fala que no mundo de hoje as virtudes estão loucas, né? As virtudes são grandes, mas estão no lugar errado. Ou seja, a emancipação da liberdade, que não deixa de ser uma virtude, mas está no lugar errado. Elas são divinizadas. Estão divinizadas. Porque, veja, isso já começa de uma resposta. Certo, essa emancipação da liberdade do indivíduo. A liberdade, quanto tal, ela é algo bom. Ela é algo bom. Mas ela é boa por si só? Ou ela é boa para alcançar algo a partir dela? Né? O indivíduo com essa atitude de agir livremente é um bem por si só? Ou um bem é meio para um bem maior? É a partir disso. E o liberal se recusa a tentar definir. Porque, veja, nesse conceito liberal, né, não é uma definição meio que positiva. Porque o liberal vai dizer o quê da liberdade? É uma ausência de coação sobre a conduta do indivíduo. O liberal ele fala que é típico da liberdade não ter ausência de coação alguma. Por isso que eu devo suprimir qualquer obstáculo, qualquer autoridade que vai contra essa minha liberdade. Né? Uma anarquia, né? Mas então, vejamos, é justo a gente pensar que a liberdade ela não é um bem por si só, ela é um bem para alcançar um bem maior dela. Né? Fomos criados sendo livres, porque, veja, olhemos para os animais brutos, né? A conduta deles não é livre. E por não ser livre, ela não é, melhor, por ser livre ela é determinada. Pelos instintos, os animais, eles vão sempre ter uma reação diante daquilo que lhes aparece. Por exemplo, digamos que tem um animal e outro que está caçando ele. Né? Por exemplo, não sei, um leão encontra uma zebra. A reação da zebra ao ver o leão será correr imediatamente. Então, há algo externo que se lhe apresenta e uma reação imediata do seu instinto, é de fuga, de conservação. Né? Porque, óbvio, independente de... Todo animal vai buscar a conservação de sua espécie, então essa vai ser a reação imediata. Né? Mas no homem não. Há uma nota característica da liberdade do homem, que é a imprevisibilidade. Diante daquilo que se lhe aparece, nós não podemos definir literalmente o que vai acontecer. Então aparece, em vez de ser uma zebra, é um homem então, e aparece uma fera diante dele. Ele pode fugir? A primeira coisa que podemos pensar é isso. Mas no caso de que seja um homem, que seja pai, o filho está ao lado dele. Qual o lado? Se sacrificar pelo filho dele. Então ele pode sacrificar, ele pode encontrar outras artimanhas próprias dessa conduta humana, que é a liberdade. Tem uma nota, a imprevisibilidade, é próprio da liberdade do homem, né? Então, ou seja, os fundamentos, isso é realmente numa conjectura realista da liberdade. As notas não é meramente uma ausência de qualquer obediência e autoridade, conforme o liberal vai dizer. Porque, de fato, isso brevemente direi, a liberdade ela não é um impedimento. A autoridade não é impedimento para a conduta da liberdade, a conduta livre. A autoridade, antes pelo contrário, ela ajuda o homem no seu exercício de sua liberdade. Né? Então, os fundamentos da liberdade são exatamente essa indeterminação da vontade frente ao desejável, em particular, e sua capacidade de determinação a ele. Ou seja, acontece algo que se lhe apresenta no homem, mas nós não podemos definir exatamente qual será a sua ação. Essa nota característica, né? Então, em vez de ser uma mera ausência de coação, é essa indiferença, né?
essa previsibilidade diante das coisas, né? Então, a liberdade é o modo de o homem se dirigir a seu bem primeiro, não sendo ela mesma este mesmo bem. Então, ou seja, a liberdade ela não é um bem por si só, mas ela é meio, né? Ela é dita bem por se referir a um bem maior que ela. É um chamado bem útil, né? Usando uma linguagem mais de escola. Então, por isso ela depende do fim da conduta humana. E o fim desta conduta, da liberdade, dito de modo mais preciso, é a fruição, ou seja, a alegria que uma vez, usando a minha liberdade, adquiro aquilo que se me apresentou. E veja, uma breve explicação do modo do homem agir. A inteligência apresenta a vontade de um objeto como bom, e a vontade o apetece, o deseja. E a partir desse desejo, a vontade vai querer todos os meios de alcançá-lo, né? Então, há um processo meio livre do homem que entende que há um bem e que este bem deve ser buscado, adquirido. E por causa que esse bem deve ser adquirido, outros bens menores, porque são meus para adquiri-lo, também devem ser desejáveis, apetecíveis, né? E uma vez que eu alcanço este bem maior, acontece a fruição, essa alegria, este gozo que decorre da posse desse bem, uma vez possuído, né? Então, o fim da liberdade é essa. Então, veja, eu dei uma definição católica realista da liberdade. Isso o liberal não faz. Ou seja, ele não dá nada positivo em relação à liberdade. Meramente uma ausência de coação, pronto, o homem deve agir a partir dela. Mas qual é a definição, né? E outro ponto que, ao menos, é uma antessala da ideologia, né? A carência de uma definição propriamente, né? Antes mais uma negação, um aspecto negativo da coisa, o que ela não é, mas não há uma tentativa firme de definição, né? E outro ponto importante é que a liberdade e a obediência não se contradizem. O liberal vai dizer, ok, o que impede do homem ser livre, né, dessa emancipação, é a autoridade. Mas, pelo contrário, a autoridade, ela ajuda na liberdade do homem. E porque, veja, o princípio dessa resposta, ela pode ser considerada quando vemos a necessidade de nós, homens, desde a mais tenra idade, de formação e de instrução. Porque nós nascemos sem os meios mais básicos e essenciais de conservação de nós mesmos. Nós nascemos sem ter vestimenta, sem saber andar, sem saber se alimentar. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Então o homem já começa a sua existência nesta dependência. Essa dependência não é uma dependência convencional. É uma dependência necessária, natural que temos. O homem ele vai se formando. E quem é que lhe ajuda nessa formação? É exatamente a autoridade. Então, o princípio da resposta é claro quando vemos que, para alcançar o bem realmente humano, pleno, é necessário uma formação. Isto se dá pela aquisição de hábito e de direção. Ou seja, precisamos criar hábitos em nós, hábitos virtuosos, hábitos repetitivos, e um direcionamento, que é justo que saibamos desde o início, como podemos nos orientar para adquirir os hábitos necessários, né? E como é que nós vamos adquirir hábito e direção? Pela autoridade. Porque veja, a autoridade enquanto tal, e isso é uma doutrina filosófica que eu acho particularmente está bem bela. Pensemos em qualquer autoridade. Nossos pais, os bispos, o Papa, por exemplo, qualquer autoridade. O professor, toda autoridade tem 3 tarefas diante daquele que ela tem que auxiliar, né? Porque, veja, o homem nasce, ele tem que, primeiro, ele nasce sem saber de algumas coisas, ele tem que saber. Ele tem depois que querer esta coisa. Então, uma vez que eu sei de algo, eu devo querê-lo. E uma vez sabendo e querendo, eu devo poder conseguir esta coisa que eu quero. Então, é saber, querer e poder. 3 aspectos. A autoridade entra exatamente nestas 3 características. Ou seja, a autoridade ela tem uma função dita de magistério, de ensinar o que deve ser buscado. Uma função de como que mover os corações das pessoas a buscar aquilo. E isso se torna mais nítido nos bispos, nas homilias,
dos clérigos da igreja. Porque uma vez que os fiéis, ao menos o básico, sabem, tem que querer este bem, tem que aquecer os corações dele. Então tem que ter esse auxílio até de um aumento da vontade, né? Desse desejo, desse bem. Mas também, uma vez sabendo e querendo, devemos ter a capacidade de adquirir isso. Então são 3 funções da autoridade. E então vejam a importância que tem a autoridade como tal no próprio exercício de liberdade do homem. Porque eu devo exercer minha liberdade sabendo de algo, querendo esse algo e podendo ter todos os meios disponíveis. E a autoridade exatamente vai auxiliar o homem esse princípio, né? Então, e outro ponto do liberalismo, que também se dá numa ideologia. Você veja, eu citei, então, porque vejam que na própria medula, porque eu estou tratando dos princípios do liberalismo, já é equívoco o que vemos, né? Mas, e no meio social? Qual é a proposta liberal quanto a isso? Porque o homem, de certa forma, o homem, ele deve ser livre, ele deve ser emancipado, né? Ele deve ser altamente pleno, mas dizer que não deve haver sociedade, de certa forma, é bizarro. Né? É nítido que vivemos em sociedade e que ela, na medida que o homem vive nela, deve fazer algumas coisas, trabalhar, por exemplo, exercer alguma tarefa nela, ela não pode ser meramente abolida. E aí entra a questão da doutrina acho que a maioria conhece, do contrato social. Né? Porque os homens, no fundo, eles foi uma multidão que no contrato convencional uniu suas vontades em uma vontade só, que foi a origem da sociedade. A partir dessa vontade, que significa coletividade, os homens vivem em sociedade. Né? Rousseau, Hobbes, os contratualistas, né? Eu vou falar essa questão da sociedade na Tati, tem uma frase muito doida, que é: não existe sociedade, mas indivíduo. Isso é o supra-sumo do liberalismo. Com certeza. É a pedra angular do liberalismo. Esse princípio na verdade, porque assim, vejamos, então, essa questão do contrato social. A quimera diz, e mais uma vez um ponto ideológico, né? Essa negação da própria constituição natural do homem. Porque veja, somos seres racionais, é próprio do homem a racionalidade, né? Mas decorrerá certos traços específicos do homem dessa mesma racionalidade. O que, por isso, podemos dizer que é próprio do homem também. E quais são desses traços? A sociabilidade. Decorre do próprio fato do homem ser um animal racional a questão de que ele necessita viver em sociedade. Como eu falei, nós não nascemos. Porque, veja, um animal quando nasce, às vezes ele já tem... Deixamos ele ele vai saber se virar. Independente do meio, ele já nasce com uma estrutura tal que a vestimenta dele natural, a pele, irá se desenvolver aos poucos. Não se dá isso no homem. Então, é notável essa necessidade da sociabilidade, do viver em sociedade. Porque, veja, no fim, quando eu falo sociedade aqui, há várias sociedades, né? A família é uma sociedade. O grupo, apostolado Maria Belatório, pode ser considerado uma sociedade. Porque na medida que há vários indivíduos que se reúnem com um fim específico, isso é uma sociedade. A melhor forma de governo possível, né? Porque as sociedades em geral, elas podem ser distinguidas exatamente pelo aspecto do fim, né? Qual é o fim da família? Educar a prole, crescer todas as virtudes que é possíveis, né? Então, o amor, a empatia própria familiar, né? Isso do próprio homem é nítido, porque o homem, podemos elencar nossas virtudes, considerando exatamente essas sociedades, em 3 particularmente. Isso eu estou falando isso do homem já formado, né? Porque há, de um lado, as virtudes chamadas monásticas, que é as virtudes para nós mesmos, naquilo que devemos fazer. Há as virtudes domésticas, aliás, que são as virtudes que devemos exercer na nossa casa, por exemplo, quanto membros de uma família. E as virtudes por fins sociais, que é como membros da sociedade. Mas qual é a bondade dessa definição, desta tríplice divisão de virtude? Porque cada dessas sociedades tem um fim diferente. E dessas 3 sociedades, aperfeiçoa o homem de uma forma diferente. Considerando eu exercendo as minhas virtudes monásticas individuais,
eu cresço no caráter, na educação, eu educo minha vontade, eu educo minha inteligência, né, virtudes prudenciais que devemos ter. Então, eu alcanço um bem, me aprimoro de uma primeira forma, enquanto homem. Mas como o bem de uma família é maior do que esse meu bem individual, né? O bem e vejo só algo interessante. Eu exerço minhas virtudes monásticas, minhas virtudes individuais, caráter, devo me livrar de certos vícios, né? Que me impedem de adquirir algumas coisas boas. Mas enquanto membro de uma família, a outra finalidade, até maior que essa. E assumindo essa finalidade da família, minha própria finalidade individual aumenta. Então, eu como membro de uma família, eu devo, por exemplo, falando de nós, exemplos práticos, né? Devo trabalhar para ajudá-los, no caso de irmãos, eu tenho um irmão mais novo, muitos aqui têm, devemos educá-los, por exemplo, temos nossos pais, devemos obedecê-los enquanto nós moramos com ele, né? Enquanto nós mesmos não constituímos família, somos sujeitos aos nossos pais. Essa é a doutrina da igreja. O filho deve obediência aos pais, enquanto não ser ele mesmo chefe de família. Então, essas virtudes domésticas que aperfeiçoam as próprias virtudes individuais. Então, pode dizer. São João Paulo II, na já afirma que o homem só é pessoa, de fato, quando ele está em sociedade. Sim. Porque assim como você mencionou a liberdade como virtude é um meio para fim, o homem, quando ele está em sociedade, eles estão no fim, no meio para o fim. Ele tem um fim para qual se direcionar. Quando ele está sozinho, acontece que ele não está no fim, ele é um meio que não tem um fim para onde ir. Então ele não se desenvolve plenamente, inclusive com personalidade. Ele não desenvolve a personalidade dele individual plenamente se ele estiver sozinho. Sim, porque como eu falei, decorre da própria natureza do homem a sociabilidade. Como é que eu vou exercer ele em sociedade, né? E a pessoa pode pensar, tá, mas e os eremitas, né, os padres do deserto? Isso é uma vocação extraordinária, né? Estamos falando aqui uma abordagem tanto filosófica, mas claro que há aqueles que, por chamado de Deus específico, adquirem todas as suas virtudes vivendo no deserto, sozinho, né? Um Santo Antão, por exemplo. Além do mais, muitos deles não eram sozinhos, muitos deles tinham discípulos, muitos padres tinham um ou dois que consideravam ele como mestre e sempre iam lá e tinham nas redondezas. Eu acho que aqui tinha uma sequência. Era exatamente esse ponto que eu ia falar, porque mesmo o padre do deserto tem as comunidades, né, que vivem lá ao longo do deserto. Santo Antão tinha seus discípulos. Ele vivia no deserto, mas muitas pessoas, inúmeras, vinham até ele pedir conselhos. Então vejo que até esse papel social, ele no caso exercia autoridade espiritual, mas nunca aquela questão, a graça não destrói a natureza, mas eleva, aperfeiçoa, né? Posso falar também da sociedade bíblica que eles participam e da relação própria com Deus. Também, para além dessa eremita, no sentido mais natural, se você isola uma pessoa da sociabilidade que decorre da natureza, você tem uma não realização, uma não atualização das potencialidades. É o caso extraordinário e infeliz de algumas pessoas que, por exemplo, que nasceram e foram relegadas a uma da sociedade, aquele menino louco lá, que bate, que é o móvel real. Ele não conseguiu mais, uma vez socializado, desenvolver linguagem, uma série de potencialidades humanas que, a partir dessa idade, elas não são desenvolvidas. Se desde pequeno não for trabalhado, então assim. Sim. O eremita, no momento que ele nasce, né, ele já faz parte da sociedade. Ele nasce. Depois que ele se desenvolve de alguma doença, é esse que ele consegue. Exatamente. E no fundo, nunca deixa de... Pronto, ele nunca haverá essa sociedade de um eremita, será até com Deus, não é uma sociedade, se trata mútuo. Então, continua esse aspecto de sociedade quanto tal. Na verdade, ele com a Santíssima Trindade, né? A comunhão dos santos, por exemplo. Então, ele na glória eterna faz parte de uma sociedade. Sociedade análoga, né? Um termo, de certa forma, mas entenda no sentido de que é uma agremiação de pessoas que se uniram com o mesmo fim, né? E os santos no céu, eles adoram a Deus, já tem a visão de Deus lá no céu,
mas podemos rezar por eles, né? Então, há esse trato, então, há essa sociedade, né? Então, vocês vejam a importância, daí volta a utilidade do tema, porque a questão social, realmente, ela faz parte da natureza do homem. Ela não pode ser, duas coisas, né? Negativa e positiva. Ela não pode ser descartada, mas ela deve ser assumida e tratada de uma forma real, né? Então, a princípio, o liberalismo ele tem duas características da ideologia. Se tem alguns pontos, mas dois são claros, né? Esse subjetivismo, porque vamos dizer, uma atitude que parte do indivíduo, isso é um traço ideológico. E o poder, claro, porque é um problema, mais uma vez, do indivíduo social, né? Desses empecilhos que impedem essa emancipação. Como é que eu vou conseguir revertê-los? Pelo poder. Então, traços aí de ideologia pura presente, né? E veja que a gente está falando, demorando esse tempo todo, só nos princípios, né? Nos primeiros passos das ideologias. E vemos já que há erros pesados neles, né? Então fica até quando depararmos com algum ideólogo ou estudarmos esse tema, ter essas noções já claras, né? Há erro desde o início, né? Então, aí está, a priori, delineado o liberalismo, né? Essa parte aí do contrato social é importante, porque assim, às vezes a gente vai dizer, não, mas qual é o problema quando a gente fala da sociedade do contrato? Porque parece que é um contrato. Quando colocamos a sociedade nascendo de um contrato, ou seja, como nascimento da vontade do homem, a gente coloca a sociedade como um mero artefato, um artifício criado pelo homem. Nesse sentido, ela se ordena à própria imaginação humana. O homem que ordena a sociedade que ela deve ser. É acidental. Assim como o homem vai construir uma mesa, um brinquedo, vai fazer um jogo, ele cria as regras do jogo. Se a sociedade é constituída por um contrato artificial entre os homens, então ela é fruto, e pode ser, fruto da imaginação humana, da ordenação arbitrária humana. No entanto, quando a gente associa a sociedade à natureza humana, e não ao contrário, nascido do seu vontade, mas algo que está relacionado intimamente com a sua natureza, a gente coloca agora a sociedade ligada a uma ordem. Ou seja, a ordem que inclui a lei natural, ou seja, a ordem do homem, enquanto ele participa de uma ordem natural, que é a ordem divina. Então, a sociedade, estando ligada intimamente com a natureza humana, ele está intimamente ligado com a ordem divina. De modo que a gente pode dizer que a sociedade não é criada pelo homem, é criada por Deus. A sociedade é criada por Deus, quando Deus, ao criar a natureza humana, liga a ela a necessidade da sociedade, quando Deus cria a sociedade. Então ela está sujeita à ordenação divina. Ela não está sujeita a uma ordenação natural humana. Essa é a importância de se combater o contrato social. Eu tenho que ver com o legalismo, tudo para eles é lei e Positivismo judicial. Há até mais dois equívocos que podemos, quando analisamos a realidade do contrato social, fica até para derrubar mesmo os contratualistas, podemos ver dois equívocos, né? Porque, primeiro, ele está certo, o contratualista vai dizer que houve um contrato, né, dos homens, indivíduos. Primeiro, ele vai, porque os contratualistas, certo, teve esse contrato, instituiu-se a sociedade. Pergunta, esse contrato ele pode ser voltar atrás? Porque é um contrato artificial, pode ser voltar. Se ele não, porque veja, se ele não for natural, homem, se não decorre da natureza, se foi obra de mero artifício entre indivíduos, ele pode voltar atrás, ou não? A lógica disso. Mas o que o contratualista vai dizer? Ele não pode voltar atrás. Não pode voltar. Civil, né? Que também é um contrato social. Exatamente, Que é desfeito, né? Exatamente. Que é a vez do sacramento, insoluto, né? Tornou-se apenas um contrato social. Mas a base social é tão assim, a estrutura é tão natural que o contratualista ele vai ele se contradiz, porque ele vai dizer que não pode voltar atrás, né? Uma vez instituído, não pode voltar atrás. Mas se é artificial, por que não pode voltar? Então, é né? Segundo, no fundo é uma abstração do homem, ponto tal, porque o contratualista,
Porque, veja, primeiro ele não vai dizer, ele não consegue, nós não vemos, Rousseau não fez isso, Hobbes não fez isso, dizer como se deu esse contrato. Tá, teve essa origem, teve esse contrato, mas como se deu? Com que tipo de pessoa se deu? Não, há uma abstração do homem. Então é um homem abstrato, não é um homem real, não é um homem com contradições, com que poderia haver, pode haver disputas, né, nesse contrato. Porque eu posso querer uma coisa, você outra. Como é que esse contrato foi tal que é válido universalmente para todos os homens de todas as nações, teve essa instituição dessa sociedade? Como eles estão diferentes, né? Então, dois já equívocos os contratualistas cometem, né? Então, a sociedade ela não foi, não é produto de um artifício, de um contrato, ela decorre da natureza humana, tá certo? E a importância dela é tal que o homem, porque veja, eu falei que o homem numa família, ele aperfeiçoa suas próprias virtudes individuais. Mas se considerarmos a matéria da sociedade, porque veja, a sociedade, é errado dizer que a sociedade é formada por indivíduos, não devemos dizer isso. A sociedade ela é formada por pequenas outras sociedades. Então a sociedade ela é formada por exemplo, famílias, por agremiações, por pequenos municípios, entende? Então há uma hierarquia de sociedades, entende? Então o homem ele já nasce no meio social, esse meio social vai escalonando, mas já a matéria não é o indivíduo. Não pode ser indivíduo porque ele por si só não é capaz de exercer o papel dele na sociedade. Porque isso é necessário. Porque veja, se é necessário ele fazer parte de uma família e parar a escola, por exemplo, essas inúmeras sociedades, por que ele vai ser a definição da sociedade maior que a política? Não, são essas pequenas sociedades, família, agremiações, né? E você vê a beleza da doutrina da subsidiariedade, né, que foi tratada pelo Iago. Que olha, é belíssimo a doutrina da subsidiariedade. É bela, Nossa Senhora. É muito bonito. Porque realmente ela vê esse fato claro, né? Porque nós não temos ao nosso redor, ou melhor, o nosso poder, tudo aquilo que necessitamos, entendem? Então, traços do... outro erro do liberal, né? Mas agora, indo para outra ideologia, né? Extrema e hoje até é mais fácil de ser falada, mas igualmente complexa, que é o marxismo, né? Então, creio que eu consegui provar que a ideologia, que o liberalismo é uma ideologia. Mas o marxismo, ele é uma ideologia? Ele é uma ideologia só do primeiro ponto de vista. Já é uma ideologia assim, só de cara. E citando aqui novamente agora citando o Padre Mainville, né, eu trouxe aqui, principalmente me baseei no livro do Juan Weidel, que é O Homem Animal Político, né? Esse livro foi lançado no Brasil, não tinha tradução dele. E o segundo foi o Padre Mainville. Eu me baseei muito no Padre Mainville, né? Então, o Padre Mainville, ele tem concepção católica de política, concepção católica de economia, mas ele tem um livro que ele trata exclusivamente do marxismo. É uma refutação meio que plena, de todos os modos, que é a dialética destrutiva do marxismo. Creio que o nome seja esse. Foi lançado pelo CDB, eu acho, né? Centro Anchieta. Foi pelo IVE, né? É o poder destrutivo da dialética comunista, alguma coisa. Mas, vamos lá, vamos provar. É uma ideologia o marxismo? A priori, veio. Então, ao ideólogo liberal, tratamos dele. E o ideólogo marxista? Eu falei no início que tem essa questão dessa obsessão pelos problemas das misérias sociais, morais, presentes na sociedade. O marxista, claro, ele vê de uma maneira obsessiva. A sociedade tem um problema real, né? Há as desigualdades. Mas veja, isso é o Padre Mainville falando. Há, a princípio, um impulso ao combate violento, então, seja, a este impulso, a priori, já inicial do marxista, há um impulso ao combate violento contra uma miséria, um problema moral. Então, há um problema e a atitude do indivíduo frente a esse problema, né? Só que, aí é que tá, já é uma nota da ideologia, que eu estou linkando, né? Mais um galho linkado ao tronco, né? Esse problema não é contingente ou temporário, não é um problema que nós podemos, a partir de uma pesquisa,
ou de ações concretas, resolvê-lo. Ele é um problema que está incrustado na própria existência humana. Ou seja, o homem nasce já com esse problema, é decorrido de alguma coisa que faz com que o homem já nasça, desde as suas primeiras idades, como elemento desse problema. Então, é um problema existencial. E quais são esses problemas básicos? O que eles impedem que o homem faça? Porque se de um lado o liberalismo ele tem essa emancipação do indivíduo, dessa liberdade, para o marxismo a coisa é mais profunda até, no sentido não profunda, é no sentido de que complicada mesmo, e complexa. Porque o marxismo tem uma noção do homem, que o bem do homem para o marxismo é a posse de bens materiais. Né? É o homem que deve adquirir bens materiais. Não é a contemplação, a virtude que o homem deve adquirir. Né? É a posse dos maiores bens sociais possíveis, bens materiais possíveis. Né? Para o marxismo, continua o padre Mainville, o homem alcança sua perfeição, a conquista de si mesmo, em uma sociedade cujos bens econômicos abundem, sendo distribuídos igualitariamente entre os indivíduos. Ou seja, então, esse é o fim do homem da sociedade como tal, é que os bens econômicos, materiais, sejam divididos igualitariamente, não tenha divisão alguma. Né? Então, isso se dá... Isso tem um problema profundo filosófico, de uma negação da natureza humana. Porque, vejam, certo, a sociedade ela deve ter esses bens em abundância. Né? Como se dá esses bens em abundância? Pelo trabalho, né? pela essa produção desses mesmos bens. Então, o trabalho, no marxismo, adquire um ponto essencial, né? De produção e trabalho. E o homem, a natureza dele a natureza própria essencial do homem é essa. Ele deve trabalhar para produzir bens a ele mesmo. Então não é o homem como o animal racional, que é a definição correta do homem. É como que o homo faber, né? O homem trabalhador, o homem que trabalha, que produz. E outro ponto ideológico. A realidade do humano é movente, não é algo que dá... A natureza do homem é criadora, é produtora. O homem ele se aperfeiçoa, ele aumenta suas qualidades, alterando as coisas, produzindo bens. Não é antes uma contemplação inicial desses bens, entendendo a natureza deles, a partir dessa natureza, eles alteram essa mesma natureza. Não. Então, este processo de conquista, Padre Mainville, se dá pelo trabalho manual. Então, ou seja, para a sociedade ter essa abundância de bens, o homem deve trabalhar. É o homo faber do marxismo, né? Mas o que impede, né? Então, certo, essa é a visão desse homem que deve produzir, e dessa sociedade, né? Que deve abundar de bens para tudo e para todos. Mas o que impede que isso ocorra? Então, mais uma vez, uma idealização e um problema moral existencial que impede, né? Outro polo ideológico do problema. É a chamada alienação. Então, o conceito de alienação do marxismo, que impede. Isso são várias. São as alienações, é tudo aquilo que impede que o homem realmente tenha posse desses bens econômicos maiores, né? Isso entra até aquela... acho que muitos conhecem, né? A doutrina da superestrutura e infraestrutura do Marx. Porque, no fundo, as alienações, a superestrutura, né? Religião, a política, a filosofia, que, no fundo, para Marx, tudo isso é uma alienação, é um mal miserável mesmo, então, e Marx fala isso de forma violenta em seus livros, que impedem realmente que o homem adquira a posse desses bens econômicos materiais, né? São superestruturas que cobrem uma infraestrutura, que são os problemas econômicos e políticos. Em vez do homem se revoltar contra isso, querer lutar contra esses problemas, não, ele está alienado, né? Filosoficamente, adotando uma religião para ele, que diz que a esperança para Marx, né? Está no céu, não está na terra. E já outro ponto que liga marxismo à ideologia, né? E isso mais liga ao caráter utópico da ideologia. A solução está aqui nesse mundo. Deve-se lutar ao mal no mundo, deve ser exercido por meios mundanos, perversos, para uma solução mundana. Só que o erro já está aí, que Marx não define como será essa sociedade do futuro. É simplesmente uma iniciativa, essa revolta, né?
Então, é um erro característico, diz o padre Minville, né? Há uma inversão e uma confusão entre técnica e virtude. Porque o que realmente aperfeiçoa o homem não é a virtude, é aquilo, porque uma vez que sua natureza é racional, ele deve agir conforme essa natureza dele, né? Todo ser, a ação deve ser proporcional à sua forma, aquilo que a sua natureza é constituída. Então, a natureza, a forma e a ação devem ser proporcionais. É isso nos outros animais, né? A ação deles é proporcional à forma que eles têm. Então, se é próprio do homem a racionalidade, ele deve agir conforme a razão. Então, deve agir conforme a virtude, que é exatamente adquirir tudo aquilo que é necessário para seu aprimoramento. Mas no marxismo é uma inversão, não é a virtude, é a técnica, é a conquista da natureza, o domínio da natureza, em prol do homem. Então já outro ponto ideológico, né? Acho que já vimos que liberalismo e marxismo são ideologia, acho que a missão concluída. Mas isso, e o padre Minville, são dezenas de páginas, né? Mas ele fala que Marx coloca como fim do homem que puramente é o meio. A vida material e o trabalho por ela exigido, porque não negamos que a vida material, dizer que é importante é eufemismo, né? Claro, nós vivemos no mundo necessário todos esses bens, devemos nos alimentar, devemos nos vestir, e para tal devemos trabalhar, né? Mas há uma inversão, tal, porque a natureza do homem vai além dessas necessidades, né? Porque a vida material e o trabalho por ela exigido não é um fim em si mesmo. Se assim fosse, o homem seria um puro animal de carga. Palavras do padre Minville. O trabalho é um meio para a vida econômica, correto? Mas, por sua vez, esse meio, que é a vida econômica, é meio para pela vida cultural e política. Também meios para a vida religiosa. E vem uma famosa frase do padre Minville, exatamente para que expressa essa realidade do homem, que não é só limitado às realidades materiais, né? O homem trabalha, correto, mas o homem trabalha para comer, come para viver, vive para pensar e pensa para rezar. Deve rezar para contemplar a Deus. Então este é um fim principal e todos os outros fins do homem têm a razão de ser deles, fins, porque se subordinam a esse fim principal. E porque se subordinam a esse fim principal, devem ser orientados a esse fim principal. Então o trabalho do homem, a alimentação do homem, né? Eu vi até um exemplo em alguma obra, eu esqueço o livro que eu li, mas eu sei algumas passagens dele, né? Que diz que o homem bom, o santo, é aquele que num simples ato como mastigar um alimento, ele faz isso pelo bem dele, individual, mas pelo bem da pátria e para a glória de Deus. Uma simples mastigação. Ele faz isso para que ele se aprimore, né? Porque uma vez bem alimentado pode exercer suas virtudes, mas pelo bem da pátria, porque o indivíduo se alimentou, está pronto para as suas missões. E para a glória de Deus, que o indivíduo está conservando seu corpo, que com sua alma ele pode exercer nesse vale de lágrimas que deve ser feito, né? Então é esta hierarquia, o marxismo inverte isso, né? E veja, então há as alienações para o marxismo. Uma delas, há várias, né? Como eu falei, filosofia, e vejo que isso é um ponto interessante. Certo, mas Marx era filósofo, como é que ele pode dizer filósofo, né? Como é que ele pode dizer que filosofia é uma alienação? Porque veja, quando ele fala de filosofia, ele fala de filosofia especulativa, filosofia como sistema de princípios. A gente tem pontos, é uma filosofia que parte da observação, mas ele não é contra a filosofia prática. Filosofia cujo o princípio, meu fim, seja ação. É por isso que, mais uma vez, exemplos claros, vemos nas universidades, isso é comum, né? Sempre esse impelimento à ação, né? Ao agir, né? A revolta, a luta, que a filosofia serve para isso. Eu vi isso na faculdade, de fato, assim, exemplos claros. Devemos lutar, a sociedade é o mal, e o curso é para isso. O curso de filosofia, um professor marxista falando, é para criar militantes, palavras dele, criar pessoas com um profundo senso de revolta social, mas portadores da boa nova, né? Da boa nova, portadores da solução para todos os problemas humanos. Essa é a tese 11 de Marx, né? Os homens até hoje se perguntaram como é o momento de transformá-lo. O momento de transformá-lo.
E você vê o quanto ele renega toda a tradição filosófica, desde os gregos, passando por toda a tradição filosófica, né? Obviamente até um ponto da filosofia moderna, que o princípio não é mais a especulação, é a prática, né? O domínio da natureza. Então Marx ele nega toda a tradição filosófica racional que teve. Então a miséria é muito grande, né? E como é que isso se conecta com aquele sistema historiográfico que ele especulou, né, do opressor e oprimido, não tem relação com a parte política do pensamento? Olha, isso se dá até porque isso você vê que é uma contradição interna, né? Mas isso é análogo à questão do livro, porque é impossível você, até mesmo para você querer ter meios de revolução, de revolta, sem analisar. Então, eu acho que ele foi um pouco, teve bom senso para estudar a estrutura da sociedade. Mas é que tá, qual é o fim disso tudo? Porque, veja, Marx estrutura, ele tem essa concepção da história, da concepção de operariado, né, da classe burguesa, por exemplo. Mas isso não é mais importante. O importante é a revolução, é a revolta. É mais importante para o trabalho dele criar um grupo que se revolte coletivamente contra o mal social do que essa estrutura, essa sistematização que ele cria. Isso é mais importante. Não é o caráter ideológico puro do marxismo, entende? Mas como é que a religião entra nisso? Ela é a nação por excelência de Marx, né? Ela não é apenas má, mas destrutiva. Impede que o homem veja nele mesmo o poder criador. Então vejam só, o padre Minville citando, né? Porque se há um Deus, eu devo dependência a Ele, como é que eu vou ter todos os meios assim, absolutos para criar essa sociedade altamente radical, diferente dessa até agora? Entendem? Então a religião para Marx tem essa alienação. Mas ele não deve ser subordinado a nenhum ser superior a ele, né? E citando aqui o próprio Marx, ele fala isso, né? Então, palavras do próprio Marx. Um ser não se considera independente, ou seja, um homem enquanto ele não pode ser considerado independente, né? Senão quando é seu próprio amo, seu senhor. O homem é senhor de si mesmo. A partir disso ele é independente. E não é seu próprio amo, senão quando deve a si mesmo sua existência. Olha só, não deve haver um princípio que me deu a existência. Não, eu sou o senhor de mim, a mim mesmo eu me devo a minha existência, né? Então você vê aí um ateísmo relativamente positivo, um ateísmo positivo mesmo. Não é só um ateísmo que Deus não existe, mas um ateísmo que luta realmente contra essa ideia de que há um ser que eu sou dependente, né? Como? Um ateísmo positivo, o termo mais correto. Um ateísmo militante, realmente, né? Essa luta contra a figura de Deus, que ela não deve existir sobre a sociedade, porque ela é alienadora, né? Mas... Vai falar se pode ter diferente do círculo socialismo da mesma coisa no final das contas. No fundo, tudo é ideologia, né? Então, como tema... Alguém quer falar? Tem mais também justamente isso, tipo assim, que esse ideal que você tem posicionado, ele também parte, de certa forma, de uma tentativa de uma minorização do Estado econômico. Tipo assim, a parte... Uma imantenização do quê? Uma imantenização de um Estado econômico. Tipo assim, a partir do momento que ele nega um domínio transcendente, ao invés de buscar uma perfeição, uma unidade dos fundos, ele tenta trazer essa unidade e essa igualdade para as bases, ou seja, no domínio material. Sendo que é impossível a igualdade no domínio material. Sim. Porque é uma divisão que não devia haver, sabe? Porque, veja, o homem ele foi criado por Deus e tudo ao redor dele. Porque, veja, eu falei de perfeição do homem, de meios para ele adquirir essa perfeição. Que ele dá tudo isso e essa própria constituição natural é Deus nosso Senhor. Então, se o homem se afasta disso, no fundo ele se afasta da sua própria natureza como tal, porque ele foi criado para adorar a Deus, né? Eu queria só comentar, o Marx tem uma distinção dentro do próprio sistema. O marxismo é a doutrina, a ideologia, mas o socialismo sempre é mapa histórico, um processo dialético do Marx. É uma materialização histórica dialética. Exatamente. O
conceito é meramente uma etapa em que o Estado e os meios de produção estão assumidos pelo operariado. Como diz o professor Rey, já não há mais esse Estado, que a direita de passagem na prática é muito maior e só autoritário. Você dá poder para, não só poder político, mas meios de produção para uma classe ou um partido ou os operários, dificilmente eles vão abdicar disso em um processo materialista histórico. Mas é essa a diferença. Então, efetivamente, o socialismo não foi uma coisa que a gente teve, não vai existir, não existe comunismo, estritamente falando. Até porque é um retorno, assim, muito porque a ideia que eles têm é que antes era a comunidade tribal, né? Onde tudo era tudo era comunitário, né? Essa é uma sociedade primitiva, né? Aí a sociedade, né, se desenvolve, se fragmentiza, tem classes e tal, para se desenvolver da mesma forma de hoje, porém ter a mesma essência de antes. Desgraça de outro. Junta tudo. Mas é justamente as coisas também que o Marx faz na questão histórica, que ele tenta ver, digamos assim, toda essa construção histórica como justamente fruto da luta de classes. Ele acha que, tipo assim, toda a história humana ela começa a desenvolver a partir dessa perspectiva. Sim, é um traço ideológico, né? Porque, veja, e mais uma vez, vamos lá. O materialismo histórico, ele é uma tentativa. Porque, veja. É uma tentativa de. Isso o Marx ele pega de Hegel, né? Essa tentativa, isso é um ponto ideológico, porque, veja, a realidade é essa mudança plena, né? Esse conflito. Né? Esse conflito, e no fundo não deixa de ser meramente social, né? É um conflito já que vem desde o início da história até hoje. Né? E é um conflito que em um ponto vai mudar. A esse futuro promissor, né? Mais uma vez, problema ou mal, esse futuro promissor. Mais um ponto da ideologia presente nisso, né? Mas, voltando aqui ao aspecto da religião, vejam só algo interessante. Porque quando Marx ele prega essa revolução, essa sociedade comunista do futuro, isso o padre Menville ele coloca um ponto nisso. Mesmo que esvaziado de todo o produto sobrenatural, há aí um conceito análogo ao da fé. Há um conceito de fé nisso. Porque, porém, o objeto, desde ser Deus, então a fé desde ser uma virtude teologal, cujo objeto é Deus, mas começa a ser o próprio homem. Ele é o protagonista dele, da história dele, da sociedade no geral. Então, mais outro ponto ideológico, né? Esse protagonismo que o homem assume com essa doutrina para mover o mundo, né? Mas, ao contrário, isso o padre Menville, a ciência sobre Deus e o prestar-lhe culto, longe de diminuir o homem, decorre de sua própria constituição natural. Como eu falei, quando nós tiramos Deus do lugar, o homem sai do lugar também, imediatamente. Porque é uma criatura, nós fomos criados por Deus, e Deus, porque aquela questão, Deus nos sustenta. Deus não só não nos cria, como nos sustenta também. E isso é um pouco complexo, mas eu solto. Toda a ação do homem continua tendo essa mão de Deus como base, como princípio. Então, esse agir do homem. Mesmo o homem ateu, Deus sustenta ele no ser. Então, quando ele nega Deus, o lugar de Deus na sociedade, no fundo ele nega qualquer papel real que ele possa ter. Porque todos os papéis que ele deve ter são meios naturais, que ele só conhecerá vendo que há um Criador, um ser que ele deve ser dependente. Entende? E veja, se nós fomos dependentes de forma justa, plena, das autoridades boas, dos nossos pais, dos clérigos, né, da igreja, e dos bons ministros de Estado, nós iremos alcançar uma perfeição nossa, né? Nós iremos nos tornar bons cidadãos, bons membros de família. E se nós nos sujeitarmos a Deus nosso Senhor, Criador, né? Nós não seremos apenas bons homens, boas mulheres, mas seremos perfeitos cidadãos no céu, né? Deus vai assumir nossa natureza pela graça
a fim de que sejamos plenamente felizes com Ele na glória eterna, né? E para encerrar a formação, 6 horas, eu fiquei pensando como encerrar a formação, mas lembrei-me que segunda-feira, dia de São José Operário, né? Então, falando aqui de marxismo, dessa noção errada de trabalho, olhemos para São José no final das coisas, porque ele que cuidou de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, pelo exercício do trabalho, mesmo que um trabalho santificador, né? Podemos dizer que não, aí sim, São José, ele trabalhava para se alimentava para viver e vivia por Nosso Senhor e por Nossa Senhora, o próprio Verbo de Deus, né? Então, tomemos o exemplo de São José, que na vida prática mesmo foi contra toda a ideologia, né? Até porque a verdade estava diariamente na frente dele. Para encerrar, eu queria só fazer uma pergunta. O dia de São José Operário tem relação ao que realmente gerou o fim do trabalho, o papel dos trabalhadores dele? Olha, o que eu sei é que quem instaurou o dia de São José Operário foi o Papa, não sei se foi Pio XII, pronto, foi Pio XII. E ele instaurou exatamente com o meu devocional diante da revolta comunista, dos trabalhadores comunistas. Então ele instaurou a festa do José Operário, exatamente para os trabalhadores tivessem esse senso sobrenatural do trabalho deles. Seria tipo uma resposta católica. Uma resposta católica, pronto. O tema, né, a resposta católica perante as ideologias. Dia 1º de maio em São José, melhor resposta, vamos à Santa Missa, né? Mas fica esse... Porque vejam só, eu falei do caráter de luta, esse caráter de luta militante deve ser presente em qualquer, até nós católicos. Mas veja, o ideólogo, ele quer lutar contra algo que não define, que não quer conhecer. Nós devemos lutar contra algo que nós conhecemos. Fica esse senso de mistério, como falei, né? É próprio da esperança. Nós jamais conheceremos todas as coisas, todas as realidades, a não ser quando diante de Deus Nosso Senhor. Mas devemos ter a paciência nesse mundo, né? As práticas da esperança. A paciência diante da obscuridade, né? E é um chamado a luta, mas é uma luta real, própria, para a melhor causa possível, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É isso.